Você que está no seu processo de habilitação, está em busca de conteúdo para estudar para a prova teórica, questões novas e questões atualizadas, esse vídeo é feito para você. Eu sou a Prof. Lumendes e nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma relação de todas as questões novas que estão caindo na prova teórica do Detran. Mas antes, claro, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like e o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal para mais pessoas e bora lá comigo para as questões novas. A nossa primeira questão, ele já nos dá uma figura e ele diz o seguinte: considere a figura. Então, como vocês podem ver ali, é uma figura de um cruzamento, tem a faixa de pedestre, está indicando que tem a presença de um sinaleiro e está contando que existe uma linha dupla amarela, próxima ao cruzamento. E aí a pergunta é: a linha amarela em destaque proíbe o condutor de... Primeiro, que toda vez que a faixa central que divide a pista de rolamento for na cor amarela, está indicando sentidos opostos, né? Uma faixa está indo e uma faixa está vindo. E toda vez que essa linha, toda vez que essa faixa, independente dela ser simples ou dela ser dupla, ela for contínua, exatamente como mostra na figura, ele está proibindo a ultrapassagem. Então, nesse espaço ali, onde ele está mostrando que existe uma linha dupla amarela, é uma ultrapassagem proibida, ou seja, o condutor ele é proibido de ultrapassar o outro veículo nesse espaço ali onde ele está sinalizando que existe uma linha dupla amarela. Então, a linha amarela em destaque proíbe o condutor de ultrapassar o outro veículo. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Essa questão ficou um bom tempo sem cair, agora voltou a cair. Estava sendo cobrado bastante aquela em qual é a maneira, qual é a forma que tem que ser apresentada a carteira, que vai ser sempre no formato original. Essa questão está um pouco invertida, ela já está falando da fotocópia. Fotocópia, xerox, entre outras. Lembrando que ela é inválida, tá? A fotocópia, o xerox, ele é inválido para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Lembrando que a habilitação, tanto a CNH quanto a PPD, elas podem ser apresentadas no formato original em papel, que é aquela que é emitida pelo Detran, ou então também no formato original, só que na versão digital. Ambas têm a mesma validade, porém, em termos de fotocópia, em termos de xerox, em foto no celular ou qualquer outro jeito vai ser proibido. Ou vai ser aquela original em papel, ou então vai ser naquela versão digital que é aberto ali no aplicativo da carteira, ou que tem o código de barras ali, o QR Code, tudo certinho, aquela tem validade. Agora, ter uma foto, ter uma cópia, um print no celular, não vai resolver, tem que ser mesmo dentro do aplicativo. A placa significa área. Bom, aqui nós temos uma placa que faz parte das placas de indicações, né? Que vão indicar destinos, trajetos, locais de interesse, distâncias e entre outros. Então, ali está uma setinha, então está indicando que ali na frente existe. E o desenho. Bem, o que nós temos ali? Nós temos o desenho de uma barraca, certo? Então, se tem o desenho de uma barraca, a barraca ela é usada para fazer o quê? Para fazer acampamento. Então, significa que é permitido para campismo. Portanto, se cair essa questão na prova teórica de vocês, ou mesmo se vocês verem aí no dia a dia essa placa significa área permitida para campismo. Não tem nada a ver com embarque e desembarque do aeroporto, porque não tem nenhum desenho de avião, também não tem a letrinha E permitindo ou não permitindo algum tipo de estacionamento. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Essa questão também já caiu com bastante frequência, ficou um tempo sem cair e agora voltou novamente. Essa questão, ela não está perguntando para vocês o significado de cada uma dessas placas, e sim a sua função. A função dela vai ser dividida por cor. Por exemplo, todas as placas vermelhas, elas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, enquanto as placas amarelas são placas de advertência,
que vão alertar, que vão advertir o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, vocês têm uma função na primeira placa de regulamentação e nas outras duas, a função delas é advertir, ou seja, são placas de advertência. Então, primeira placa, regulamentação, e as outras duas placas são placas de advertência. Essa questão, na verdade, ela é bem dedutiva, porque independente de qual desenho ou o que tivesse ali, vocês iriam identificar pela cor. Por exemplo, a primeira é uma placa vermelha, então é um significado único, enquanto as outras duas vai repetir o significado, entende? Então, poderia ser por cor, a primeira vermelha e as outras duas amarelo e amarelo. Ficaria bem fácil de entender essa placa dessa maneira. A placa abaixo indica que o motorista poderá dispor, respectivamente, da esquerda para a direita dos serviços. Bem, então vocês têm também uma placa de indicação, né? Como eu comentei, que as placas de indicação vão indicar destinos, percursos, locais de interesse, entre outros. Então, nesse caso aqui, ela está indicando serviços auxiliares. Vocês têm 3 tipos de serviço. No primeiro caso ali, vocês têm uma bomba de combustível. Para que é utilizada uma bomba de combustível? É aquela bomba que fica lá no posto para fazer o abastecimento do teu carro. A colherzinha ali e o garfo significa restaurante, ou seja, existe um local ali para se fazer refeição. E no terceiro caso, é uma chave inglesa, se eu não estiver enganada. E quem que vai usar chave? O mecânico. Borracheiro não seria porque é diferente, tá? Então, nesse caso ali, os serviços que está indicando na placa, que tem, né, ali a 500 metros, vocês irão encontrar um posto de abastecimento, posto de combustível, vão encontrar um restaurante e também irão encontrar uma oficina mecânica. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18 anos, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada. Essa questão também já caiu com bastante frequência, havia parado e agora voltou. E agora nós precisamos relembrar as novas regras. Independente se ele tem categoria B, se ele tem A, se ele tem todas as categorias, se ele fez com 18 ou se ele fez com 50, a regra vai ser a mesma. A regra diz que até 49 anos, o condutor vai renovar a habilitação de 10 em 10 anos. De 50 até 69, ele vai renovar de 5 em 5. E a partir de 70 anos, ele irá renovar de 3 em 3. Então, nesse caso, se ele tem 72, 72 é mais que 70, ele irá renovar de 3 em 3 anos. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com. Nesse caso, pessoal, tem algo faltando nesse veículo e que no caso é uma placa. Ou mesmo, né, essa placa está sem identificação, não tem uma visibilidade ali das informações da placa. Lembrando que a identificação externa dos veículos, ela é feita por meio das placas, tanto dianteira quanto traseira, com os caracteres iguais ao que consta no documento. Então, se essa é a única identificação do veículo e ele está sem essa identificação, ou mesmo essa identificação tem algum tipo de dano que dificulta a visibilidade, vai ter a multa e também vai ter a remoção desse veículo. A remoção vai ser justamente para arrumar, né, esse item ali que infelizmente não vai ter como arrumar naquele exato momento, então ele vai ser removido, né, e o condutor ele vai ter que arrumar e trocar as placas para poder ter esse veículo liberado. Nossa vida em sociedade é organizado por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é. Pessoal, sempre que vocês lerem as questões, vocês leem as alternativas, sempre lembre e se tente identificar aquilo que soa mais familiar para vocês. Por exemplo, durante as aulas, com certeza, vocês viram muito a sigla CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro.
Provavelmente o instrutor deve ter falado isso para vocês várias vezes, por mais que às vezes vocês não estavam prestando atenção, porque isso é comum, mas isso é algo mais familiar, tá? Agora, LTB é uma sigla que não é familiar. Não existe lei do tráfego brasileiro. O que que existe? Existe o Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB. É o Código de Trânsito Brasileiro, a sigla CTB, quem organiza e rege todas as normas de trânsito, tá? Todas as características dos veículos, as regras de habilitação, as sinalizações, infrações, enfim, tudo. Tudo o que rege o trânsito está dentro do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Essa outra questão aqui também, só que aqui ele está falando do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. Então, ele diz assim: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento é um dever de quem? É um dever e um objetivo do básico, né, do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. É ele quem vai estabelecer as diretrizes, quem vai verificar a segurança, a fluidez, o conforto, as leis que regem o meio ambiente, a educação do trânsito e tudo mais. Então, é um dos objetivos básicos do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, e o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o que vai reger todas as normas, todas as regras em relação ao trânsito. O plantio de vegetação nas vias de trânsito deve guiar-se por certos critérios. Neste caso, resposta correta, né? Mais uma vez reforçando em verde, permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização. Esse plantio de vegetação, ele tem alguns critérios, ele não pode afetar a visibilidade dos condutores, ele não pode esconder completamente ou partes da sinalização. Então, ele precisa permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização. Caso constate que há um longo declive à frente na rodovia pela qual trafega o condutor deve. Declive, pessoal, é uma descida, tá? É para baixo. Aclive é uma subida, é para cima, e declive é o que desce, tá? É uma descida. Então, caso o condutor ele identifique, né, que existe um longo declive à sua frente, ele vai fazer o quê? Ele vai testar antecipadamente os freios e descer engrenado. Lembrando que não se pode utilizar neutro, ponto morto, banguela ou qualquer coisa do tipo, tá? Tanto que eu coloquei essa outra questão aqui, que ele fala em algo muito parecido. Durante o percurso de descida em serra, ali em cima ele fala em declive, que ele já fala em descida, mas é a mesma coisa, tá? O condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Então, vocês irão testar antecipadamente os freios e descer engrenado ou deixar o veículo em marcha reduzida. Não pode descer em neutro, ponto morto, banguela, nem nada do tipo. Tem que estar com marcha engrenada. Então, se cair qualquer uma dessas duas questões, lembre-se primeiro que o veículo tem que estar engrenado, sempre. E aí, se possível, vocês vão testar antecipadamente os freios e descer engrenado, ou então deixar o veículo em marcha reduzida. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar: os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Primeiro que, quando nós falamos em problemas no trânsito, mais de 90% das causas de acidente, eles estão relacionados com falhas humanas, seja pelo descaso à sinalização, pela falta de cuidado com o veículo, entre outras situações. E quando nós falamos do meio ambiente, não é diferente.
várias situações que causam problemas no meio ambiente, infelizmente é culpa nossa. É aquele papel, aquela coisa que as pessoas insistem em jogar para fora do carro, é a troca de óleo feita de maneira irregular, é o escapamento aberto fazendo barulho e emitindo fumaça na atmosfera. Então, tudo isso está diretamente relacionado ao meio ambiente. Portanto, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Trata-se de essa sinalização que ele se refere é a sinalização de regulamentação, ou seja, todas as placas vermelhas são as que ditam condições, proibições, obrigações ou restrições. E o desrespeito a elas, por exemplo, eu até coloquei para vocês ali a placa de pare. Avançar a placa de pare na cor vermelha, ele é uma infração de natureza gravíssima. Mesma coisa, furar o sinal vermelho, por exemplo. É uma sinalização de regulamentação. E o desrespeito a elas vai gerar infração. Furar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E ali na segunda questão, ele já está falando daquelas placas que avisam aos usuários da existência e natureza de perigo potencial na via. Quais que são essas placas? São as placas amarelas, são as placas de advertência. As placas de advertência, elas servem para advertir, para alertar o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Tá? Então, quer dizer o quê? Que as placas de regulamentação, elas estão acontecendo aqui e agora. E se eu desrespeitar, eu vou, sofrer as consequências. As placas de advertência, eles estão advertindo que logo ali na frente você vai ter que parar, que logo ali na frente vai ter uma travessia de pedestres, que logo ali na frente vai ter uma curva. Então, elas indicam situações futuras, situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, mas são situações futuras. O motorista educado, capaz de conviver harmoniosamente no trânsito deve. Neste caso, ele quer atitudes positivas desse motorista, coisas boas, coisas que vão deixar esse trânsito mais tranquilo. Atitudes positivas. Nesse caso, cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Ali na primeira alternativa em vermelho, que está errado, intolerância. Intolerância é a falta de tolerância, é a falta de paciência. Por isso que está errado. A presença da palavra in significa a versão negativa. Não é uma pessoa tolerante, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa que não tem tolerância, é uma pessoa que não tem respeito, que não tem educação, que não tem paciência com o semelhante. Por isso que a presença do in torna ela negativa e não positiva. Portanto, a atitude positiva é cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Tem uma outra questão que cai bastante também, que é sempre dar passagem quando outros motoristas solicitarem, ser tolerante com os defeitos dos demais, com os defeitos alheios, entre outras opções que podem cair. Mas, se cair essa questão aqui, cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN ocasionará. Primeira coisa que vocês precisam lembrar
é que toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo sobrando, ou mesmo tiver danificando a via ou prejudicando o meio ambiente, vai existir a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Lembrando que todas as medidas administrativas começam com R: retenção, remoção, recolhimento, tá? Então, nesse caso aqui, um veículo que está produzindo fumaça, está produzindo gases, além dos níveis que são estabelecidos pelo CONTRAN, ele vai sim gerar uma infração, cuja penalidade será multa e a retenção do veículo para regularização. Infração cuja penalidade será multa e retenção do veículo para regularização. A placa A43 significa, bom, primeiro, é uma placa amarela, então é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas. Aí nós precisamos analisar o seguinte: o que tem nessa placa? Bom, tem uma aeronave, tem um avião. Ok, aí nós vamos olhar pelas alternativas. Por exemplo, avião à vista. Gente, isso é um termo que não vai existir, porque não existe como ter um termo avião à vista. Onde que vai estar esses aviões? Provavelmente eles vão estar no aeroporto, a não ser que eles estejam voando. Mas se eles estiverem, né, aí em pausa, eles estarão no aeroporto. Então, se vocês olharem aí na via e verificarem essa placa A43, que é uma placa de advertência que tem o desenho ali de uma aeronave, de um avião, significa que existe um aeroporto logo mais adiante. Não é avião à vista, mas sim aeroporto, né? Como é uma placa de advertência, logo mais ali à frente vai existir sim um aeroporto. Com o veículo em movimento, devemos examinar a suspensão para verificar. Então, pessoal, nós precisamos analisar o seguinte: ele já está dando na pergunta que esse veículo está em movimento. Então, imagine você sentado no seu veículo com o cinto de segurança e está fazendo uma viagem. E aí ele diz: devemos examinar a suspensão para verificar. Imaginem quais itens vocês irão ou de que maneira vocês irão examinar a suspensão. O que vocês vão conseguir identificar? Não tem como, com o veículo em movimento, vocês verificar o desgaste das pastilhas. Até porque, na maioria dos veículos, só vai conseguir verificar isso tirando a roda do veículo. Então, não tem como você tirar a roda do veículo com o veículo em movimento. O que você pode analisar, avaliar com o veículo em movimento? Ruídos e a estabilidade do veículo. Ruídos e estabilidade do teu veículo. As linhas, marcações, símbolos e legendas pintados sobre o pavimento das vias é chamado de... Pessoal, não é sinalização de complementação. Primeiro que o que existe é uma sinalização complementar que poderá ser colocado junto às placas. Essa definição que ele está dando, essas linhas, essas marcações, símbolos e legendas, eles vão estar pintados ou apostos sobre o pavimento. Então, eles são sinalização horizontal. Por quê? É tudo que está deitado. O que vai estar deitado? A linha no chão, ela é pintada de maneira deitada, as marcações, os símbolos e legendas. Símbolo é quando tem aquelas setas, sabe? Direita, esquerda. Legenda é quando tem pare, escola, reduz a velocidade, entre muitas outras. Então, essa é a definição de sinalização horizontal. Cuidem, porque as placas é a sinalização vertical, que é tudo que está em pé. Tanto regulamentação, quanto advertência, quanto indicação. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema D. Bom, essa mistura de ar mais combustível é o alimento que o teu carro vai precisar para andar. Você no teu dia a dia, você ingere comidas, produtos sólidos, e você também ingere bebida, correto? O veículo é mais ou menos a mesma coisa, só que o que o veículo ingere é o ar mais o combustível, que é, né, administrado no interior dos cilindros. E quem faz essa mistura na quantidade correta, para não ir nem muito ar, nem muito combustível, é o sistema de alimentação. Então, a mistura
ar combustível. Quem faz essa mistura é o sistema de alimentação. E aí pode ser que caia perguntando para vocês quais que são os tipos de sistema de alimentação, que aí serão o carburador nos veículos mais antigos ou a injeção eletrônica nos veículos mais novos. Ou ainda ele falar que nos veículos mais antigos o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então anotem aí, alimentação mistura ar mais combustível, ou misturar mais combustível igual alimentação, que é igual a carburador ou injeção eletrônica. A placa A28 avisa. Novamente, uma placa amarela, placa da advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, ou seja, situações futuras. E aí vocês notem o seguinte, não tem como ser uma pista sinuosa, porque não tem o desenho da via. Ele tem o veículo e ele está mostrando que esse carro ele foi escorregando, que essa pista ela estava escorregadia, certo? Notem que na placa ele mostra o formato que o veículo fez, ele não foi em linha reta, ele foi escorregando para um lado e para o outro. Portanto, esta placa avisa, ela adverte que tem uma pista escorregadia à frente. A placa A28 avisa que vai, logo ali na frente ter uma pista escorregadia. Em vias de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência é. Primeiro, pessoal, a primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito começa com o pedestre. Depois vem as bicicletas, os motociclistas, os carros pequenos e os veículos maiores. Lembrando que os veículos maiores, eles são responsáveis pela segurança dos menores. Mas nesse caso, nessa questão, em via de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência será das bicicletas. Duas coisas importantes a lembrar. Toda vez que vocês forem passar ou ultrapassar um ciclista, primeiro, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e, segundo, manter a distância de 1,5 m. E tanto pedestres quanto ciclistas deverão trafegar sempre em fila. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, ou seja, o RENAVAN, é de competência. De quem que vai ser essa competência? Do órgão máximo executivo de trânsito da União. Vou ler novamente, anotem aí. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN, é de competência. O RENAVAN é como se fosse o nosso RG, o nosso CPF. Cada veículo ele vai ter o seu. Não tem como mudar, nem como transferir, nem como alterar. E organizar e manter esse registro é competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização e o condutor não teve a habilidade de evitá-lo, significa que pode ter ocorrido. No primeiro caso, quando nós desrespeitamos a sinalização, nós estamos sendo imprudentes, ou seja, imprudência. E no segundo caso, quando a gente não tem habilidade, quando não se tem destreza, aí chama-se imperícia, que é a falta de técnica ou de habilidade. E a palavra respectivamente, que é exatamente nessa ordem. Lembrando que as 3 principais causas de acidente é a negligência, a imprudência e a imperícia, que são 3. E eu aproveitei reforçar com vocês 2 questões que caem com bastante frequência, que são os elementos básicos da direção defensiva, que serão sempre 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade, e as condições adversas, que sempre serão 8. Reforçando, então, elementos básicos da direção defensiva são sempre 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade, e as condições adversas sempre serão 8, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Se vocês tiverem dúvida quando cair essa questão perguntando sobre
As condições adversas contem a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar porque vai ser a resposta correta. Nesse slide eu juntei os 3 itens, então as causas dos acidentes, que são 3, imprudência, negligência e imperícia. Os elementos básicos da direção defensiva, que são 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. E as condições adversas, que sempre serão 8, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Anotem aí, causas dos acidentes são 3, elementos básicos da direção defensiva são 5 e as condições adversas são 8. A placa A25 significa que, mais uma vez, é uma placa amarela, é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, são situações futuras. Notem que nessa placa nós temos a presença de 2 setas. Uma está indo da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Isso significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo, ou seja, a partir desta placa, o sentido de circulação da via passa a ser duplo, ou o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Eu aproveitei colocar esta outra placa, que é a 42A, que notem que ela é muito semelhante. Só que aqui, ele está dando um começo, e se aquele detalhezinho preto estivesse embaixo, ele estaria delimitando um fim. Então, aqui é o início de pista dupla. Por quê? Notem que a setinha também é para ambos os lados, e ali nós temos um detalhezinho em preto em cima, que significa início. Se ele estivesse na parte de baixo da placa, aí ele estaria terminando. A leitura das placas, vocês têm que fazer igual vocês leem, da esquerda para a direita e de cima para baixo, para vocês poderem identificar. Então, se ele está em cima, ele está começando, é início de pista dupla. Se ele estivesse embaixo, aquele detalhezinho em preto, aí seria término de pista dupla. Mas essa aqui, a 42A, é início de pista dupla. Eu juntei nesse slide 2 questões que estão sendo cobradas bastante com relação à mecânica. A primeira diz o seguinte: para garantir a boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. A calibragem dos pneus, ela deve acontecer semanalmente com os pneus frios, ou seja, logo que você sair com o veículo da sua casa, você passa no posto de combustível e faz a calibragem. Lembrem-se de calibrar os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. Então, essa calibragem, ela é feita semanalmente com os pneus frios antes de rodar. E a segunda, ela vai falar do rodízio desses pneus. Então, diz assim: para obter maior segurança e economia, prolongando a vida útil dos pneus radiais de mesmo tamanho, deve-se fazer o rodízio a cada. Então, o rodízio, ele vai ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, anotem aí: rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Calibragem dos pneus semanalmente com os pneus frios. Calibragem dos pneus semanalmente com os pneus frios. E o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito. E aí eu aproveitei acrescentar esta outra questão que ele está perguntando também com relação à atenção do condutor, mas para onde que ela tem que ser direcionada. Então diz assim: o condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Então, anotem aí quem estiver fazendo as anotações. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito.
E o condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Cuidem para vocês anotarem a pergunta e a resposta correta, que aí facilita para vocês estudarem. Não esqueça também, se vocês chegaram até aqui, estão gostando do vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like e o teu comentário. Nas infrações de natureza média e leve, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na CNH do proprietário do veículo. Pessoal, cuidem, porque ele está perguntando a pontuação. Qual que é a pontuação de uma infração média? 4. E de uma infração leve? 3. Então, 4 e 3. Reforçando, infração gravíssima são 7 pontos, grave 5, média 4, leve 3, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Profilu, precisa anotar? Precisa. Ou você decora ou você anota para você poder decorar depois, porque sim, vocês precisam saber tanto para a prova teórica, quanto para as tuas aulas práticas, quanto para o teu exame prático e para o teu dia a dia. Você precisa saber que infração gravíssima é 7, grave é 5, média é 4 e leve é 3. Aqui eu coloquei outras duas questões que também estão sendo cobradas bastante com relação a qual é o prazo que vocês podem dirigir com a PPD ou a CNH vencida. Então, a primeira questão diz assim: a permissão para dirigir conferida ao candidato aprovado nos exames de habilitação tem validade de 1 ano. Decorrido este prazo, ela ainda é válida por no máximo. Então, tanto a PPD quanto a CNH, depois que elas vencem o primeiro prazo, elas têm 30 dias. Então, durante 30 dias após o vencimento, vocês podem rodar com ela tranquilamente, que vocês não terão problema algum. Lembrando ainda que o candidato que está com a PPD, com a permissão, ele vai pegar a CNH definitiva decorridos 12 meses, decorrido 1 ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, nem gravíssima, nem seja reincidente em infração média. E a segunda, ele pergunta o que é infração de trânsito. Então, não é infração a carteira estar vencida há 10 dias. Vai ser infração ela estar vencida há 40 dias. A partir de 31 dias já seria a infração. Então, aqui neste caso, vai ter duas infrações: dirigir o caminhão com habilitação para a categoria B. Então, dirigir veículo com a categoria diferente da qual o condutor é habilitado é uma infração, sim. E dirigir com a CNH vencida há 40 dias ou mais também é infração. Até 30 dias, tanto a PPD quanto a CNH vencidas, não é infração. Ele vai constituir infração a partir de 31 dias do vencimento. Seja 31, seja 40, 2 meses, 1 ano, 2 anos, a partir de 31 dias, aí vai ser considerado uma infração. E para pegar, quem está com a PPD, para pegar a CNH definitiva após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. É proibido o uso da buzina no período urbano, no horário compreendido entre. Nós vamos ter duas situações que vai ser proibido a buzina. Quando tiver a cornetinha cortada, que é essa imagem que eu coloquei ali, ou então mesmo não tendo essa cornetinha cortada, entre 22 e 6 horas, ou seja, das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, é proibido utilizar a buzina. E claro, também ela tem que ser utilizada com um simples e breve toque. Nada de morrer lá com a mão na buzina, porque isso também pode constituir uma infração. Então, é proibida aonde tiver essa cornetinha cortada, ou então entre as 22 horas e as 6 horas, ou 10 horas da noite e 6 horas da manhã, é proibido utilizar a buzina. E também, sempre que você for utilizar a buzina, é com um simples e breve toque. Um simples e breve toque ao utilizar a buzina. É proibido estacionar o veículo. Pessoal, mão de direção é a mão que vocês estão. Na mão que vocês estão, não é proibido estacionar. Ele vai ser proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla, ou em locais e horários proibidos, em cima de faixa de pedestre, calçada, entre outros, tá? Então, é proibido estacionar
ao lado de outro veículo em fila dupla. E a segunda questão, ele está falando justamente dos horários. Então, estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha de proibido estacionar é o quê? É uma infração média com 4 pontos na CNH mais a remoção do veículo. Anotem essa dica, pessoal. Toda vez que vocês estacionarem de forma errada, em local proibido, em local que não pode, ele vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Nós vamos ter 3 situações: nós vamos ter multa, nós vamos ter retenção e nós vamos ter remoção. Qual a diferença? A multa é quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta. Por exemplo, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas como é só uma atitude errada, vai gerar apenas multa. Dirigir sem cinto, por exemplo, gera multa mais a retenção para regularização, ou seja, toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, seja com o veículo, com o condutor ou com os passageiros, multa mais a retenção para regularização. Ok? E em terceiro e último, quando você estacionar o teu veículo em local proibido, em dias e horários que não pode, aí vai gerar a multa mais a remoção do teu veículo. A placa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Notem bem, ele está dando uma ordem, ele está dando uma regra. Qual ordem é essa? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Se ele dá uma ordem, se ele dá uma regra, é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Sabe aquelas placas redondinhas, igual essa que vocês estão vendo aqui nessa outra questão? A placa redondinha com a borda em vermelho, elas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nessa outra questão aqui, nós temos a presença de 3 plaquinhas, no caso, 3 plaquinhas de estacionamento. Então, ele diz assim: com relação às placas de regulamentação, considere. Então, ele quer saber assim, ele está dando esses 3 números romanos e ele está dando a descrição da placa. E aí ele quer que você analise para saber se essa descrição está correta ou não. Então, ali no número romano 1, ele diz que a placa com o ezinho cortado uma vez significa ou indica, né, a proibição de parar e estacionar. Isso não é verdade. Por quê? O ezinho cortado apenas uma vez, ele proíbe o estacionamento, mas ele permite uma parada rápida, uma parada breve. Então, ele proíbe o estacionar, mas ele permite a parada rápida. Na segunda, ele diz que a placa composta. O que é uma placa composta? É uma placa que tem uma informação complementar. Então, a placa 2 e a placa 3, elas têm informações complementares. Na placa 2 diz que é proibido parar e estacionar, exceto ônibus. Significa que permite a parada de ônibus. Ele é proibido parar e estacionar os outros veículos no geral. Exceto, a palavra exceto é uma exceção, quer dizer que dentre todos os veículos é permitida a parada do ônibus, certo? A número 3 é a mesma coisa, a placa composta. Novamente, é uma placa com ezinho cortado uma vez, então quer dizer que ele proíbe um estacionamento. Mas ele permite uma parada rápida, só que novamente nós temos exceto carga e descarga, ou seja, é proibido fazer um estacionamento, exceto, ou seja, com exceção dos veículos de carga e descarga, ou seja, permite a carga e descarga. Portanto, estão corretos os números romanos 2 e 3. Reforçando com vocês a plaquinha E de estacionamento. Quando vocês tiverem o E
sem corte nenhum significa que vocês podem parar e estacionar pelo tempo que vocês quiserem. Quando tiver o ezinho cortado uma vez, vocês podem fazer uma parada rápida somente para embarque e desembarque, mas não podem estacionar. Agora, se o nosso ezinho de estacionamento estiver cortado duas vezes, significa que você não pode fazer duas coisas. O que você não pode fazer? Você não pode parar e você não pode estacionar. Então, ezinho sem corte nenhum pode parar e estacionar. Ezinho com corte pode fazer uma parada rápida, mas não pode estacionar. E o ezinho com dois cortes não se pode nem parar e nem estacionar. Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Nesse caso, é a letra B, ali onde está o número 2. Por quê? O peso máximo permitido por eixo, ele vai ter o desenho do eixo, ali vocês podem ver que tem duas rodinhas, uma de cada lado, e uma setinha pequenininha apontando para baixo. Isso é o peso máximo permitido por eixo. No segundo caso, onde tem o 10T, que faz referência a 10 toneladas, e uma seta bem grande apontada para baixo, é o peso bruto total. E aí, ao lado, eu coloquei a outra questão que caiu bastante essa semana, que aí nós já temos uma placa de advertência. Lembrando que a vermelha nós acabamos de ver que é uma placa de regulamentação que está ditando uma obrigação. Então, ele está dizendo para você uma regra, que você tem um peso máximo permitido por eixo, que é de 2 toneladas. Já na placa A47, que é a placa amarela, é o peso limitado por eixo, ou seja, é o que ele indica que é melhor vocês terem. Então, a placa A47, que é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, é o peso limitado por eixo. Diferente da placa vermelha, redonda, que tem a mesma inscrição, o 2T e o eixinho, que daí vai ser peso máximo permitido. Por que permitido? Porque as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições e obrigações. Então, se for em vermelho, é o peso máximo permitido por eixo. Se for em amarelo, é o peso limitado por eixo. Aqui nós temos outra placa amarela, outra placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Como é uma situação futura, esta placa A14 significa semáforo à frente. Por que não é sinalização à frente? Porque ele está dando na placa uma sinalização específica, que é o semáforo, que é o sinaleiro. Então, semáforo à frente é o significado desta plaquinha A14. Nessa questão, nós temos a presença de uma placa de indicação. As placas de indicação têm por finalidade identificar as vias, os destinos, os locais de interesse, orientar os condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também educar o comportamento dos usuários. Quando tem aquelas plaquinhas com fundo branco, inscrições em preto, por exemplo, use cinto, crianças no banco de trás, motociclista use o capacete, entre outros. Aqui, nesta plaquinha, nós temos o quê? Notem que dentro da placa nós temos a presença de uma espécie de uma tenda. Portanto, não tem como ser aeroporto, e sim permitido para campismo. Então, esta placa significa área permitida para campismo. Essa outra aqui, pessoal, eu não tinha visto cair ainda, então ela é novíssima mesmo. Então, nós temos uma placa de indicação. Dentro dessa placa, nós temos uma letra I. A letra I nos lembra o quê? Nos lembra informação. Não tem como ser posto de abastecimento, porque senão ele teria o desenho da bomba de combustível, certo? Mas se tem a presença da palavra I, significa que é um local
em que o condutor obterá informação turística. Por que informação turística? Porque as placas de indicação, elas têm essa função. Elas podem indicar locais e destinos de interesse. Então, essa placa com a letra I é um local em que o condutor obterá informação turística. E nessa daqui, aí sim vocês podem perceber que na primeira nós temos essa placa com 3 desenhos e no primeiro desenho vocês têm a bomba de combustível. Agora sim nós estamos falando de abastecimento. Então ele diz assim: a placa abaixo indica que o motorista poderá dispor respectivamente da esquerda para a direita dos serviços. A palavra respectivamente, ele quer na ordem que ele deu na placa. Então, vamos ver lá. Se nós temos a bomba de combustível, nós temos um poço de combustível. Como não existe posto, e sim abastecimento. Na do meio, nós temos ali um garfo e uma colher. O que a gente usa o garfo e a colher? Para comer. E normalmente a gente come aonde quando a gente está viajando? Num restaurante, numa lanchonete ou algo assim. E no terceiro, se eu não me engano, é uma chave inglesa, mas a chave é de uso de quem? Do mecânico. Portanto, a ordem correta vai ser abastecimento, restaurante e mecânico. Mais uma placa de indicação, uma placa indicativa, e aí ele quer saber uma placa de sinalização, como a indicada abaixo, é uma placa D. Então, nós temos ali a presença de uma cidade, que no caso é Moema, e está dizendo que vocês estão na Zona Sul. Então, significa que é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Então, se cair essa placa Moema e Zona Sul, é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Nessas duas questões aqui, nós vamos ter algumas regras de preferência. Na primeira diz o seguinte: em um cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é de qualquer cruzamento que vocês cheguem e que não tenha sinalização, vai ser do veículo que vier pela direita do condutor. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência vai ser de quem vier pela direita do condutor. Não confundam com a rotatória. Em caso de rotatória, primeiro segue-se a sinalização. Quando não tiver sinalização, a preferência, a prioridade será de quem por ela estiver circulando. E se você chegou nesse vídeo até aqui, você está gostando do conteúdo, da maneira que está sendo explicado, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber vídeos novos e atualizados e também deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Na sequência eu vou colocar para vocês os desenhos ali que cai bastante sobre essa questão da preferência de quem vem da direita. A segunda questão diz o seguinte: um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Sim, os veículos que se deslocam sobre trilhos, os precedidos de batedores, os de fiscalização, de socorro, de urgência e emergência, tipo bombeiro, ambulância, carro de polícia, eles têm preferência, prioridade sobre os demais, desde que eles estejam em serviço, estejam com as luzes ou com as sirenes ligadas. Nesse slide aqui vocês têm a presença de duas questões que são cobradas muito. Na de cima tem o ônibus que vem pela avenida e o automóvel que está na direita. No segundo, nós temos o caminhão e na direita, novamente, o automóvel. Como nós acabamos de ver que a preferência, que a prioridade vai ser sempre de quem vier pela direita do condutor, então, nos dois casos, é do automóvel, porque se aproxima
pela direita do ônibus no primeiro caso, e no segundo caso, porque ele está na via à direita do caminhão. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vier pela direita do condutor e não confundam com a rotatória. Rotatória, primeiro vocês seguem a sinalização, quando não tiver sinalização, aí vai ser de quem estiver por ela circulando. Cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem estiver na direita do condutor. A disposição das cores nos sinais luminosos. Então, nessa questão, ele quer saber a função, para que servem aquelas cores que estão lá no semáforo, que estão lá na sinaleira. Então, eles têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via, ou seja, o vermelho, o verde e o amarelo, eles vão orientar os condutores, eles vão dar regras. Por exemplo, o vermelho, ele está ditando uma regra, uma obrigação em que o condutor deve parar. Se ele avançar o sinal vermelho, por exemplo, ele comete uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Já no caso da cor amarela, ele está advertindo, assim como nas placas, a cor amarela, ela serve para alertar, para advertir ao condutor de que o sinaleiro vai fechar. Então, atenção, né, porque vai fechar. E aí o verde é porque pode passar. Então, as cores, elas têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção da via. E a segunda questão lhe diz assim: a sinalização semafórica de advertência utiliza. É o mesmo padrão das placas, as cores vermelhas, assim como o vermelho do semáforo, ele dita uma regra, uma obrigação. Você tem que parar, você precisa respeitar. Já as cores amarelas, como as placas, elas vão alertar, elas vão advertir. Atenção, porque o semáforo vai fechar. Então, a cor amarela, intermitente ou piscante, ela vai advertir, é uma cor de advertência. Atenção, porque o semáforo vai fechar. A cor amarela, intermitente ou piscante, é uma sinalização de advertência. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. E na segunda questão, ele está falando da circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias. Quando falarmos do pedestre nos acostamentos, é simplesmente permitido. Agora, quando falar do ciclista, quando falar da bicicleta, cuidem, porque é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, o pedestre pode circular no acostamento, é permitido. Tanto o pedestre quanto o ciclista deverão sempre manter-se em fila. Reforçando ainda as regras com relação às bicicletas, porque pelo menos umas 2 questões vai cair na prova para vocês. Então, primeiro, tudo que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista vai circular na rua, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Quando falarmos em calçadas e passeios, permitido desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via. E se falar nas rodovias, tem que começar com proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. O motor, quando funciona, produz uma grande quantidade de calor. O controle da temperatura é realizado pelo sistema D. Cuidem, pessoal, porque aqui é bem provável que vocês tenham certeza que radiador seja a resposta correta, mas não é. É resfriamento ou arrefecimento. Por quê? Quando ele pergunta do sistema, ele quer saber o sistema como um todo. E o radiador, ele é uma
peça do sistema. Vai ter o radiador, vai ter a bomba de água, vai ter a ventoinha. Então, o radiador, ele é uma peça do sistema, ele não é o sistema todo. O sistema como um todo vai ser resfriamento ou arrefecimento. E aí pode ser que caia uma outra questão perguntando o que vocês irão colocar dentro do radiador. Dentro do radiador, nós colocamos uma mistura de água mais o etileno glicol. Então, dentro do radiador, se ele perguntar o que vai junto com a água, vai uma mistura de água mais etileno glicol. E o sistema vai ser o de resfriamento ou arrefecimento. Um candidato à obtenção da CNH, aprovado nos exames de habilitação, recebeu a permissão para dirigir. Aí ele quer saber quanto tempo tem a permissão, qual é a validade da permissão. A PPD, ou a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano, 12 meses. E aí o condutor ele vai pegar a CNH definitiva. Aí tem uma outra questão que é cobrado bastante. Quando que o candidato, né, o condutor vai pegar a CNH? Desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Então, a PPD tem validade de 1 ano, 12 meses, e decorridos esse 1 ano, 12 meses, o condutor vai pegar a CNH definitiva, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. E aproveitando, já vamos reforçar a validade da CNH. Então, o candidato até 49 anos, ele irá renovar a cada 10 anos. De 50 até 69, ele irá renovar de 5 em 5. E para aqueles condutores que tiverem mais de 70 anos, aí será de 3 em 3. Então, até 49, de 10 em 10. De 50 até 69, de 5 em 5, e a partir de 70 anos, de 3 em 3. E o nosso último slide, ele vai falar para nós das esquinas, das interseções. Primeiro, nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é proibida. Ultrapassar em interseções, ultrapassar em esquinas, ultrapassar pelo acostamento em locais proibidos são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Aí ele pergunta também: a manobra de marcha ré não deve ser executada em esquinas. Então, nas interseções, nas esquinas, nos cruzamentos, não se pode utilizar a manobra de marcha ré. E o trânsito em marcha ré é permitido apenas para pequenas manobras. Tem alguns complementos ainda, né, para pequenas manobras, sempre em velocidade reduzida e proibido nas esquinas. Então, quem estiver fazendo as anotações, anota aí. Manobra de marcha ré para pequenas distâncias, em velocidade baixa ou velocidade reduzida e proibido nas esquinas. Manobra de marcha ré para pequenas distâncias, né, para pequenas manobras, em velocidade reduzida e é proibido nas esquinas. E nas interseções, suas proximidades, a ultrapassagem é proibida. Nas esquinas, nos cruzamentos, nas interseções, em locais proibidos pelo acostamento, além de ser proibido, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham absorvido muitas informações e que possa gerar bons frutos aí na prova teórica de vocês. Gratidão também a todos que já se inscreveram e, claro, se você ainda não se inscreveu, dá tempo, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias e também deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que assim o YouTube vai poder recomendar esse vídeo e esse canal para mais e mais pessoas, assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. A minha gratidão também
por todo o carinho que eu tenho recebido, por todas as mensagens que eu tenho recebido, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, no WhatsApp, no TikTok. Eu realmente fico muito, muito, muito feliz em poder participar, em poder fazer parte dessa etapa tão importante que para algumas pessoas é tão difícil, que é a etapa do teórico. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço da Profilu.